Bom, nossa aula sobre o Pentateuco, nós vimos aqui que, embora na escola bíblica dominical seja mais fácil você dizer que é Moisés, já numa aula de teologia não é tão fácil assim. Existem muitas controvérsias com a teoria de que foi Moisés quem escreveu. Que linha que nós vamos seguir aqui no nível médio? Nós vamos recriar a autoria de Moisés, partindo do pressuposto da tradição bíblica. A tradição atribui a Moisés. Então vamos seguir os argumentos, vamos ver. Moisés teria condições de ele ter escrito os 5 livros, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio? Sim, teria. A gente lê lá no livro de Atos dos Apóstolos que Moisés ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Então, ponto A. O camarada está instruído em toda a ciência do Egito. O Egito ele tinha uma tradição que era a tradição sacerdotal. Quem é que escrevia no Egito? Quem escrevia no Egito eram os sacerdotes, tá bem? Sacerdotes eles eram os escribas. Sacerdotes. Até uma nota, eu fui ali na pirâmide de Gizé para comprar pão. Lógico que a pirâmide não era uma padaria, eu estou criando uma ideia. Mas eu fui ali na pequena pirâmide para poder comprar pão. Lá você vai encontrar o guardião da pirâmide. E o guardião da pirâmide vai dar para você uma nota fiscal de que você comprou o pão. Só o sacerdote podia fazer essa nota fiscal. Por quê? Era algo feito na presença dos deuses. Os deuses. Tanto é que era escrito numa linguagem, tá? Hieroglifo. O que é o hieroglifo? Linguagem sagrada. Moisés foi criado dentro do Egito. E o Egito era um país teocrático. Teocrático, tá? Teocracia. Teocrático porque o faraó era um deus. O faraó era a encarnação de Ra, o deus sol. O faraó é um deus, ele governa em nome do deus Ra. E ele vai voltar depois para o mundo divino. Vai fazer a viagem da alma para o mundo divino. Então a teocracia, o Egito é um país teocrático. Tudo é sagrado no Egito, tudo. As pirâmides são sagradas? Sim. Os obeliscos são sagrados? Sim. As ruas são sagradas? Também. A comida é sagrada? A comida é sagrada. As músicas também. E quem é que escreve? Quem escreve são os sacerdotes. Os sacerdotes, eles escrevem bastante. E o que eles escrevem? Escrevem numa linguagem que só eles entendem, que é o hieroglifo. E escrevem para tudo quanto é lado. Escrevem inspirado por deuses. Os deuses é que inspiram os sacerdotes. Não importa se é um escrito como o livro dos mortos, ou se é só um tabletinho falando, não, você comprou pão, aqui está a nota fiscal, está autenticado por um sacerdote. Tudo que é feito ali é divinizado, tá bem? Sacramentalizado, inspirado. Moisés é criado nessa cultura do divino, tá bem? Do divino. Quando se fala que ele foi instruído em toda a ciência do Egito, começa pela ciência própria da astrologia. Os egípcios eles acreditavam na ciência da astrologia. Não é astronomia não. As sortes estão escritas nas estrelas. Feitiçarias, consulta aos mortos, tudo isso aí. A ciência do Egito, além de medicina, matemática, a física que eles tinham, sabe? A ciência, além dessas aí naturais, eram ciências ocultistas mesmo, ciências voltadas para a religião. É na presença dos deuses. Você só pode escrever se você aprender com os deuses. Os deuses têm que ensinar você a escrever. Detalhe, Moisés passou 40 anos nessa cultura egípcia. 40 anos dentro da corte de Faraó. Porque se ele fosse um hebreu qualquer, um escravo qualquer, nunca ele ia aprender a ler e escrever, mesmo porque só quem aprendia a ler era os sacerdotes e o pessoal do palácio, não os serventes do palácio, os príncipes, os magos, que a Bíblia chama de magos, que são os sacerdotes, sacerdotisas. Esse pessoal aprende a ler e escrever, mas não é que aprende a ler e escrever com letras igual você e eu, aprende a ler e escrever com ícones, utilizando hieroglifos. Só que o Egito é a capital do mundo naquele tempo, não é Babilônia. E o que acontece com a capital do mundo? Recebe cultura do mundo inteiro. As pessoas viajam.
As pessoas vêm até o Egito, as pessoas trazem cultura e começam a entrar mais e mais escritos no Egito, de tudo quanto é língua no Egito. Essa é a cultura que está em volta de Moisés, vivendo dentro da corte de Faraó. Algo voltado para o conhecimento, para a ciência, a produção de conhecimento, escrever livros. Eu perguntei para vocês, será que Moisés teria condições de escrever os 5 livros? Teria condições. Ele foi criado até os 40 anos dentro dessa cultura, que é a cultura do livro sagrado. Não é um livro, não existe livro não sagrado naquele tempo, tá? Livro não inspirado. Tem que haver uma inspiração divina no livro. Quando Moisés ele sai do Egito, sai instruído em toda a ciência dos egípcios, sabe ler e escrever, conhece histórias magníficas do mundo antigo, histórias que aconteceram na Babilônia, histórias que aconteciam em Canaã, histórias que aconteciam na África. O Egito era a capital do mundo. Tudo isso ia parar lá na corte. Moisés aprendeu isso, mas ele escapou e ele vai para onde? Ele vai para as tendas de Jetro. Vai para as tendas de Jetro, em Canaã. B. Quem é Jetro? Jetro é sacerdote de Midian. Sacerdote de Midian. Tudo isso está no Gênesis, tá bem? O que é Midian? Midian é uma das terras, sabe? Uma das tribos que originou-se de Abraão. Abraão, ele teve Isaac, ele teve Ismael, e ele teve uma outra concubina, e com essa outra concubina ele teve vários filhos, e um dos filhos chamava-se Midian. Quando Abraão morreu, ele deu uma herança para Ismael no deserto, deu toda a herança para Isaac, e aqueles filhos que tinham nascido da concubina, ele mandou embora só com algumas faixas de terra, herança de terra. Um desses filhos chamava-se Midian. Esse Midian ocupou aquela faixa de terra, e o chefe da tribo, o que se praticava naquele tempo? Se praticava um reinado, reinado sacerdotal. Você vai ser rei, mas você vai ser sacerdote também. Isso aqui é em Canaã. O rei é aquele camarada que ele toma conta da vida religiosa, ele toma conta da vida política e da vida religiosa. Igual no Egito. A diferença é que no Egito o faraó é um deus. Em Canaã, o rei, ele não é um deus, ele é um mediador, ele é um sacerdote. Quando você vai encontrar, por exemplo, Abraão indo conversar com Melquisedeque. Melquisedeque, ele é um rei sacerdote. Por ser um rei sacerdote, ele oferece sacrifícios. Ele tem contato com o mundo religioso, o mundo espiritual. E dentro do mundo religioso, se tem uma coisa que é importante, é isso aqui, ó, o livro sagrado. Religião tem livro, e o livro sagrado. Preserva-se a história das revelações do divino, do sagrado. O que você entende então agora, por associação? Moisés, ele estava na corte de Faraó. A corte era uma corte sacerdotal, cercada de uma vida mística, uma vida religiosa intensa. Tudo era sagrado. Quando ele sai, ele não vai para o exército, ele vai para a tenda de Jetro, e Jetro é sacerdote, quer dizer que ele fica dentro de casa. O mundo está ligado. Ele faz uma ponte entre o Egito e Midian. Casa-se com a filha de Jetro. Ele vem para a tribo sacerdotal. O sogro dele é um sacerdote. E quando você vai lendo o Pentateuco, é um livro religioso, altamente religioso. Ele pertence a uma tribo. Qual que é a tribo de Moisés? É a tribo de Levi. E a tribo de Levi é uma tribo sacerdotal. Está conseguindo fazer a ponte? Está percebendo? Moisés nasce de uma tribo sacerdotal, que é a tribo de Levi. No tempo que ele nasceu, a tribo não era sacerdotal, tá bem? Se tornou depois. Mas ela se tornou depois por uma eleição divina. Foi Deus quem escolheu que a tribo de Levi fosse a tribo sacerdotal, a única tribo que não teria uma herança entre o povo de Israel.
A herança da tribo de Levi seria o Senhor. Eu, o Senhor, sou a herança. Está escrito na lei. Eles não teriam lá uma faixa de terra determinada para eles, como as demais tribos. Eles seriam sacerdotes. Quando ele nasce da tribo de Levi. Essa tribo de Levi, ele vai para a corte de Faraó, convive com o mundo sacerdotal dentro do Egito, foge do mundo sacerdotal do Egito, vai para Canaã, casa-se com a filha de um sacerdote, e quando ele for libertar o povo, o irmão dele vai ser o sumo sacerdote, ó. Sumo sacerdote. Quem que é o irmão de Moisés? Arão. Conseguiu fazer a ponte? Essa é a ponte que a teologia faz. Essa é a importância da teologia. É para você começar a ligar os pontos, ó. Vai ligando os pontos. Para você poder sustentar. Não é difícil, então, a gente começar a aceitar a autoria de Moisés como sendo o autor do Pentateuco. Se você está morando dentro de uma comunidade sacerdotal, o importante para o sacerdote é a vida religiosa. E essa vida religiosa, ela é escrita em livros. No Egito era assim. Será que não tinham esses livros também dentro das tribos de Midian, de Jetro? Sim. Aqui, eles estão morando em Canaã. Então vamos tentar recriar aqui. O bom da minha lousa é isso, né? Ela não tem padrão. Então você imagina que você está aqui. Aqui está o mar Mediterrâneo, tá bem? Aqui está o mar Mediterrâneo. Aqui está o Egito, da onde o camarada saiu. Chega em Canaã. Chega em Canaã, está em Midian. Essa Midian fica no caminho para o Egito. Então, se o camarada sai daqui da Babilônia e ele vai ter que ir para o Egito, ele vai ter que passar por Midian. Tem que passar por Midian. O que acontece é que a tenda de Jetro é uma tenda de hospitalidade. Tanto é que Moisés não teve dificuldade nenhuma. Quando ele chegou, ele foi recebido. Era muito comum a hospitalidade naquele tempo. Muito comum. Lógico que não é uma coisa assim poética, como a gente possa imaginar. Oh, seja bem-vindo, Moisés. Mas era uma hospitalidade que era dada com desconfiança, mas era dada. Moisés é recebido. E não só Moisés. Havia muitos caravaneiros do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Gente que vinha aqui da Pérsia, Babilônia, pessoal que vinha dos povos lá de cima, os povos do norte, passava pelas tendas de Jetro. E passando pelas tendas de Jetro, quer dizer, aquela gigantesca faixa de terra, que é uma tribo sacerdotal, histórias são contadas. Histórias são contadas. E histórias são contadas e escritos são trazidos. E escritos são deixados ali também. Livro sagrado é tudo que um religioso gosta. Porque ele tem histórias sobre orações, cânticos, feitiços, encantos, poções mágicas, tudo. É o mundo religioso. Isso vai dando mais cultura para Moisés, mais cultura, mais conhecimento. Um dos livros que eu acredito, e eu já li sobre isso, que veio parar na tenda de Jetro, é o livro de Jó. A história de Jó. A história de Jó é uma história muito conhecida na antiguidade. Era bem conhecida. Uma terra chamada Uz. Fala dos príncipes que vieram do Oriente, porque o Jó era um homem importante. E essa história de Jó foi preservada por Moisés e a autoria do livro de Jó também é atribuída a Moisés. Moisés escreveu. Não foi Jó quem escreveu, foi Moisés quem escreveu a história de Jó. Quando que a história de Jó aconteceu, nós não temos ideia. Depois do dilúvio? Provavelmente. Se fala da terra de Uz, é por ali. O que eu quero dizer? Que há uma cultura e uma probabilidade de que Moisés tinha capacidade, capacitação, habilidade, condições e vontade de escrever livros. Não começou a escrever imediatamente, mas capacidade para isso ele tem. O idioma que ele escreveu é o idioma hebraico, que é a língua que era falada por Abraão, né? Teste. Jetro, sacerdote de Midian. Midian, filho de Abraão. Aonde que Moisés ele coletou as histórias do Gênesis? Será que foi na corte de Faraó? Será que foi com a turma dele que vivia lá no Egito, a tribo de Levi? Muito daquilo que Moisés recebeu
ele recebeu por tradição oral, tanto dos pais dele, porque depois que ele descobriu, né, que ele era hebreu, a gente não sabe, mas com 40 anos é a data que ele se revoltou. A história que ele coletou por tradição oral, e quando ele chega nas tendas de Jetro, a mesma coisa. Jetro tem as histórias de Abraão, porque Jetro é um camarada que ele é descendente de Abraão. Moisés casou-se com uma mulher que vinha dentro da linha de Abraão, não na linha de Isaac, mas na linha da concubina. Casou-se então aparentado. Viveu 40 anos na tenda de Jetro, porque ele saiu do Egito com 40. Foi chamado por Deus com 80. 40 anos dá tempo de você aprender a ler, escrever e se tornar o futuro sacerdote também. Ganhou gosto por isso. Quando você vai para o livro de Êxodo, a experiência mística que ele tem é porque uma das ovelhas de Jetro se dispersou. É o que dá a entender. E ele foi atrás das ovelhas de Jetro, seu sogro, ou apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro, quando uma árvore chamou a atenção dele. Você vê o mundo sacerdotal, religioso, místico que o Moisés está vivendo. O homem tem 80 anos. Está capacitado a escrever e escrever muito. E a gente, quando a gente lê, né, professor Abraão, quando a gente lê o livro dos grandes autores, a gente fala, um dia eu vou escrever o meu livro também. Tenho vontade de escrever o meu livro, não como um grande autor, né, mas escrever o livro também. E porque isso vai criando uma cultura em você. Mas no caso deles, escrever livro é só sob inspiração do Deus. O Deus tem que ter uma inspiração. E vem a ordem para Moisés. Moisés deve escrever livros. Deus diz que ele deve escrever livros, colocar em livros. Mas Moisés ele não inicia a história dos livros, tá bem? Antes dele tem uma tradição, e essa tradição é a tradição oral. As histórias vinham sendo contadas de geração em geração, todas as noites, por todos. Os velhos contavam, no meio do caminho contavam, as crianças aprendiam as histórias, era em torno da fogueira, era em todas as festas que aconteciam, se contavam as histórias da criação, a história do dilúvio, a história dos povos do Oriente, tudo era contado. Quando você é criado numa geração, numa cultura de tradição oral, você se torna um cara de memória crânio. Você tem memória que é memória fotográfica. Porque a tradição oral exige que você conte a história que você ouviu. Acabei de contar a história para você, conta ela de novo, mas conta palavra por palavra. E você vai memorizando. Vai memorizando. A tradição oral ela era muito próxima do que tinha acontecido realmente. Então vocês tentam recriar agora Moisés por 40 anos vivendo em Midian, ouvindo as mesmas histórias ano após ano, sendo contado por Jetro e por todos aqueles moradores ali de Midian. A história de Abraão, a história de Isaac, a história de Sodoma e Gomorra, que está bem ali. Você imagina, a memória de Moisés está boa. Saber ler e escrever ele sabia, os sacerdotes sabiam. Preparado para isso ele estava. Não tem tanta dificuldade assim a gente acreditar na autoria dos livros por Moisés. Mais tarde, quando ele começa o êxodo, né? Que ele começa, Deus manda ele voltar. O pessoal antigo é o seguinte: não dá para eles levarem os livros. Por quê? Porque os livros eles eram feitos em papiro ou em tabletes de barro, tabletes pesados. Não dava. Traz o livro lá, trazia uma tábua de pedra, o negócio era gigantesco. Quando se diz que Moisés foi e pegou uma tábua de pedra, que ele trouxe a lei, não era novidade. Na Babilônia, lá, 3.000 a.C., 4.000 a.C., já queimavam o barro para poder fazer as tábuas de pedra. Na Babilônia já se fazia. Tem uma pedra até hoje, que é chamada pedra de Roseta, ela existe até hoje. Você vê assim, a ciência que os caras tinham para queimar barro, para preservar a pedra. Chamada pedra de Roseta. Uma pedra gigantesca, onde existem lá alguns escritos, se eu não me engano, em 3 idiomas. Se eu não me engano, são 3 idiomas. É o mesmo texto, em 3 idiomas. Está quebrada a pedra. Mas ela existe até hoje. O negócio foi feito lá 3.000 a.C. Estamos em 2000. Olha o material. Não foi novidade quando Moisés ele teve que escrever
na pedra, ou a primeira vez, que não foi a primeira vez, só que tem um dedo divino, tem a inspiração em torno do evento, mas já era uma prática usada. Não dava para o camarada simplesmente pegar todas as vezes a pedra, ele tinha que memorizar aquilo, tinha que estar na memória, tinha que estar na boca, tinha que ser fácil falar. Ou então, através do papiro, só que o papiro era muito caro e também era muito pesado e era frágil, com o passar do tempo ele estragava. O pessoal usava uma outra técnica, uma técnica mais fácil para contar a história. Cajado, tá bem? Cajado da tribo, cajado de família, o patriarca tinha esse cajado, e no cajado eles escreviam a história. Mas não escrevia assim, letra por letra, igual eu estou escrevendo aqui, Abraão. Eles pegavam e desenhavam lá alguma coisa, faziam um desenho no cajado, um sinal, um símbolo. Quando a pessoa ia contando a história, ele ia girando o cajado. Ou conforme a história ia acontecendo, ele ia escrevendo no cajado dele um fato importante. Esse cajado é importante, porque estão as datas, estão os lugares, estão o nome das pessoas, estão os eventos. Esses cajados são importantes. Nesse cajado era escrita a história dos antigos, que era utilizado para poder escrever, muito mais leve do que uma pedra. Vamos convir, né? Cajado muito mais leve, muito mais prático. Não estraga tão fácil quanto o papiro. E dá para eu colocar um monte junto e amarrar e colocar meu cajadoteca, né? Não era livro, né? Meu cajadoteca. Cada patriarca tinha o seu próprio cajado, né? Ou cada tribo tinha o seu próprio cajado. Aí você pega esse mesmo elemento que eu estou dizendo para você aqui, você vai ligar lá com Moisés, com o cajado dele. Com o teu cajado você vai libertar o povo de Israel. Você tem o teu cajado, o cajado vira serpente. E nesse cajado eram escritos o dia a dia, o diário de viagem do peregrino. O dia a dia. Não tem mais onde escrever. O cajado está tomado de ponta a ponta. Ele vai estragar, não vai? Eles pegavam e passavam uma resina em volta do cajado e guardavam esse cajado para ele ser preservado, para depois a história ser contada de novo, por uma outra geração, para um outro povo. Pegava o filho mais velho, o primogênito, ia contando e ensinando ele como mexer com esse cajado. Tudo isso que eu estou falando para vocês estão nos livros também de arqueologia, tanto a arqueologia bíblica como a arqueologia comum. Está nos povos antigos. Tem que escrever para preservar. Então Moisés ele sabia escrever em hebraico, o que não era difícil escrever em hebraico. Não era difícil porque não é uma letra igual a nossa, cursiva. São letras assim, ó. Tá? Parece sinal de trânsito. O hebraico. Depois foi melhorando, tá bom? Depois foi melhorando. É outra coisa. Pegaram aí? Moisés é o autor do Pentateuco pela tradição bíblica e pelo nosso argumento ele não tinha dificuldade nenhuma em escrever 5 livros que são de 5 livrinhos. O Pentateuco não é um negócio grande, é pequeno. Ah, mas tem 50 capítulos em Gênesis, mas você lê em 2 horas e meia. Vou ler a Bíblia hoje, vou ler o Gênesis hoje, 2 horas e meia, tranquilo, entendeu? Não é interpretar, não é estudar, é ler. Começa lá em Gênesis 1, termina em Gênesis 50, 50 capítulos. 2 horas e meia você mata essa leitura tranquilo. Ah, agora eu vou ler aqui o Deuteronômio, mais 2 horas. 28 capítulos. Muito rápido você lê. São livrinhos. São 5 livrinhos. É lógico que se estivesse na antiguidade não é o papel de seda que você tem aí. Estamos falando de uma coisa difícil de escrever. O camarada tinha que comprar o papiro. Ou então ele tinha que comprar a pele de animal. Se for comprar a pele de animal, curtida, mais caro, mais demorado, mais complicado. Então é um negócio assim bem complicado. A nossa matéria é Pentateuco. E tudo que a gente está falando aqui é a introdução para a gente poder pegar, a partir da próxima aula, falar especificamente do conteúdo que está lá dentro do livro. A discussão hoje é só sobre a autoria mesmo. Eu acredito piedosamente, bem, na minha piedade como pregador, como professor, na minha piedade, Moisés escreveu o Pentateuco. Na minha ciência eu sei que houve adaptações do texto, resultado das traduções, teve adaptação, mas na minha piedade, toda vez que vocês ouvirem eu pregando e ensinando, Moisés escreveu, como Cristo citava, como Paulo citava, como os profetas citavam Moisés como sendo o autor total do Pentateuco. É assim que eu faço também, é assim que eu recomendo a vocês.
Agora, se vocês avançarem muito mais, né, falar, não, a crítica textual diz diferente, eu vou com a crítica, vocês têm liberdade. Teologia é para isso aí. Vamos lá.